Paz e bem, galera. Na aula de hoje nós iremos estudar equações diferenciais do tipo exatas. Por uma equação ser exata, então suponha uma função genérica m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Então, se eu tenho uma equação com funções m e n, cujas derivadas parciais são em relação a x e em relação a y, para que essa equação seja exata, a derivada parcial da função m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial da função n em relação a x. Quando isso acontece, eu digo que ela é exata. Quando isso não acontece, quando as derivadas são diferentes, ela pode ser transformada em exata, que vai ser o conteúdo da próxima aula. Para verificar se essa equação do problema é exata, nós vamos derivar as funções m e n. Então, a função m, ela é a função que multiplica o dx. Nesse caso, essa partezinha grifada em roxo é a função m. Então, eu vou ter aqui, ó, que a derivada da função m em relação a y, observa que aqui ela é derivada em x, mas para verificar se ela é exata, eu derivo a função m em y. Então, a derivada da função m, ela vai ser igual a 1, porque a derivada de x em relação a y é 0, a derivada de y em relação a y é 1, e a derivada de 2 em relação a y é 0. E a derivada parcial da função n em relação a x, ela vai ser igual a 1 também. Observa que aqui eu tenho x, a derivada de x em relação a x é 1, a derivada de y em relação a x é 0, e a derivada de 4 em relação a x é 1. Com isso, nós concluímos que as derivadas parciais, elas são iguais. Sendo iguais, ela é uma equação diferencial do tipo exata. Então, trocando a tela, eu vou construir uma função genérica que expressa a equação primitiva daquela diferencial que nós estamos analisando no problema. Então, a construção ela vai ser assim, ó, f de xy igual à integral de m de xy dx mais φ de y. Observa, garotada, que eu coloquei aqui dentro a função m. E o m é derivado em relação a x, portanto, m dx. E aqui eu tenho a função φ de y. Não é uma função com duas variáveis, é uma função que só tem a variável y. Sempre que eu terminar aqui com dx, a função vai ser em y. Se eu tivesse construído uma função genérica f de xy igual à integral de n de xy dy, eu teria aqui mais φ de x. Observe que eu terminei aqui com y, dy, então aqui é uma função de x. Voltando no problema dado e escolhendo essa fórmula para a gente resolver, nós teremos, eu vou marcar aqui como um cálculo auxiliar 1, nós teremos f de xy igual à integral da função m. Vou voltar aqui na primeira tela para copiar a função m. A função m ela é x mais y menos 2. Então, eu vou ter aqui integral de x mais y menos 2 dx mais φ de y. Beleza, agora a gente vai integrar. Tem uma integral ali para ser resolvida. Vou ter que f de xy vai ser igual à integral de x em relação a x é x ao quadrado
sobre 2, mais a integral de y em relação a x é xy, menos a integral de 2 em relação a x é 2x, mais a função φ de y. Com isso, nós temos parte da solução. Então, essa aqui é uma parte da solução da equação que nós procuramos. Falta a gente calcular a função φ de y. Para encontrar a função φ de y, nós vamos derivar os dois lados em relação a y. Por quê? Porque na equação diferencial dada, nós temos as derivadas parciais em relação a y e em relação a x. A soma das derivadas parciais é a derivada total. Então, como falta apenas a função de y para a gente calcular, nós vamos derivar toda a equação em relação a y para poder vir aqui e copiar a derivada da função em relação a y. Então, vamos lá. Então, tem a função f de xy mais... Então, como solução, nós teremos a derivada parcial da função f em relação a y, que vai ser igual a derivada de x ao quadrado sobre 2 em relação a y é 0, a derivada de xy em relação a y é x, então aqui vai ser 0, aqui vai ser x, aqui vai ser 0. Então, nós teremos aqui como solução x mais filhinha de y, porque no final nós temos a função φ de y. Então, a derivada de φ de y é filhinha. Beleza? Eu passei a ter a derivada parcial da função f em relação a y igual a x mais filhinha. Voltando no enunciado do problema, a derivada parcial da função em relação a y é x menos y mais 4. Então, aqui eu vou ter x menos y mais 4 igual a x mais filhinha de y. Para encontrar a solução dessa equação, nós precisamos integrar dos dois lados. Integrar não. Para encontrar a solução, nós precisamos primeiro anular as variáveis comuns. Observa que a minha função é uma função derivada apenas de uma variável, que ela é a variável em y. Então, na solução, nós teremos que ter apenas a variável y ou alguma constante. Quando isso acontece, é porque o cálculo que nós fizemos anteriormente está certo. Do contrário, a gente teria que revisar algum passo se a gente não conseguisse anular todas as funções de x. Como solução, eu procuro a equação primitiva. Então, eu preciso determinar a função φ de y. Para isso, nós iremos integrar dos dois lados. Então, eu terei a integral de filhinha de y, que é igual a integral de menos y mais 4. Se eu for integrar, eu tenho que integrar em relação a alguém. Então, eu vou integrar em relação a y, porque as funções são em y. Portanto, nós teremos como solução a integral de φ de y é φ de y. A integral de filhinha de y é φ de y. A integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2, como tem um menos que acompanha, continua com menos. Mais a integral de 4 em relação a y é 4y mais uma constante. Beleza, encontramos parte daquilo que a gente estava procurando. Então, como eu tenho parte da função x ao quadrado mais xy menos 2x, eu vou abrir uma nova tela e vou colocar x ao quadrado sobre 2 mais xy menos 2x mais filhinha, que nós acabamos de calcular, que é y ao quadrado mais 4y, y ao quadrado
sobre 2 mais 4y igual a uma constante. Eu já vou explicar por que é igual a essa constante. Só vou arrumar aqui x² sobre 2 mais xy menos 2x menos y² sobre 2 mais 4y igual a uma constante. Eu não uso mais a função que nós criamos para nortear a solução, que é a função f de xy igual à integral de m de x dx mais φ de y. Por quê? Na equação primitiva, nós temos como solução o zero. Então, a única maneira para eu ter zero como solução é nós termos uma constante na minha solução final, porque a derivada da constante é zero. Agora, se eu derivar essa equação aqui em relação a x, nós teremos exatamente x mais y menos 2. E se nós derivarmos em relação a y, nós teremos x menos y mais 4. Se nós derivarmos a constante, zero. Portanto, a solução encontrada é verdadeira. E para achar o valor da constante, nós precisamos de pelo menos uma condição de contorno.